transformação na vida daquelas pessoas. It's beautiful to see the transformation A in gente the teve lives of those gente que foi people. batizada ali e passou anos com Santeria, que é com espiritismo. There were people there who has spent years of their life doing santeria. A gente teve pessoas ali que foram batizadas, em que passaram um tempo achando que estavam seguindo ao Senhor, mas depois se comprometeram realmente com Ele. There were people there who thought for a long time they were following the Lord, but truly committed to Him. Jovens que foram respostas de orações das suas avós, dos seus pais. Young adults who were the answer to the prayers of their grandmothers, their fathers, Então their Deus é mothers. muito bom, muito fiel. So God is so good and so faithful. Mas vamos lá, pro que está acontecendo na nossa vida hoje. But let's go to what is happening in our lives today. Durante essas últimas semanas, During these past few a weeks, gente sabe que a gente ouviu muito falar e a gente viu muito na rede social sobre a missão ao espaço da Lua, Artemis. we know that we've heard so much in these past few weeks about the mission to go to space, for the mission Artemis. Artemis, I Two? think. Artemis 2, Artemis 2. E ontem mesmo eu estava conversando com meu pai sobre essa missão, sobre tudo que aconteceu ali. And yesterday I was speaking to my father about this mission, about everything that was happening. E conversando com ele, a gente estava falando sobre a grandeza de Deus. And while we were talking about how great God is. E hoje eu queria refletir com você um pouco sobre isso. And today I want to reflect with you a little bit about that. Só um pouquinho sobre a missão de Artemis, ou Artemis, não sei como é que você falaria em português. Just a little bit about this mission. A gente sabe que essa missão, ela foi, na verdade, uma das primeiras missões com tripulação depois de muitos anos, 54 anos, se eu não me engano. We know that this is one of the first missions in a really long time with a tripulation inside of the spaceship. A I think gente the first time in 50-something O years. objetivo dessa missão foi exatamente testar, né, com a tripulação a bordo, alguns sistemas que vão permitir futuras missões para a Lua. The goal of this was exactly to test some systems for it to go to the moon. A missão The mesmo future. durou pouco tempo, mas a gente sabe que eles estão se preparando há muitos anos para essa missão. The mission was very short, but we know that they have been preparing for this mission for many years. E durante esse período And during this que eles period estavam lá, eles mandaram muitas fotos e muitos vídeos pra gente. that they were there, they sent a lot of photos and a lot of videos Quando eu to falo pra us. gente, é pro planeta Terra, né? Porque não necessariamente pro fronteira, mas mandaram muitos vídeos pra gente. When I say to us, I mean planet Earth. Of course, they didn't send the videos to Fronteira. E eu quero botar alguma dessas fotos pra gente poder ver. But I want to put some of those pictures Quem here aqui for us to conseguiu see. ver o foguete no dia? Who here was A able Suzy to see Carnegie the conseguiu. rocket Eu sei que here that a day? Rafa conseguiu também. I know that Rafa was Vocês able to conseguiram as ver da well. casa de vocês, não You're foi? able to see from your house, right? Da praia, ok. from the Eu não vi, eu boys. até esqueci. Meu pai tava aqui, tadinho, e ele ama essas coisas. I even forgot my E father aí meu was pai, here. não He loves these acredito que eu things. esqueci And do he said, foguete. I Eu can't falei, believe that I forgot about se the eu soubesse, a gente spaceship. tinha dado jeito. Mas enfim, If I knew, we would've found a fotos way. da lua. Bota a próxima pra mim, But por favor. here Eu are acho pictures of essa the foto moon. sensacional. This Tudo picture foto is so que a NASA já nice. divulgou, fotos lindas. NASA already É disseminated. claro, né, com um pouco mais de definição que eles colocam na foto, mas esse é o nossa casa, o nosso planeta This is Terra. our home, planet Earth. Mas a próxima foto eu achei But the maravilhosa. next photo I think is so Lá wonderful. da Lua olhando pro planeta It's Terra. kind of the moon looking at planet Earth. E eu não sei você, sempre quando eu olho pra essas fotos, I don't know about you, but every time I look at these e eu pictures, gosto de coisa de coisa de universo. and I really like things about the universe. Eu lembro que quando a gente foi pra NASA, né, e pro museu pra ver foguete, eu amo tudo isso. Eu não entendo muito bem, mas eu amo I ver. don't understand these things very well, but I really love them. E a verdade é que quando a gente olha pra tudo isso, não tem como a gente não pensar na grandeza de Deus. And when we look at all of this, there's no way not to think about the greatness of Porque a God. gente está vendo algo que Deus criou. Because we are seeing something that God created. A gente faz parte de uma das galáxias We are part of one of the galaxies chamadas Milky Way. called Como é que é em the Milky português? Way. Via Láctica. Chamada Via Láctica. Mas called the Milky Way. Lacta, por isso que eu falo Milky Way, viu? Porque eu não sei falar Via Láctea. Mas enfim, Milky Way, então vou falar Milky Way. E aí a gente faz parte dessa galáxia chamada Milky Way. So we are part of this galaxy called the Milky Way. Que tem só a nossa galáxia tem cerca de 100 a 400 bilhões de estrelas. And only this Galaxy. galaxy has 100 to 400 million stars. Mas sabe quantas galáxias os cientistas falam que aproximadamente existem? But do you know how many galaxies the scientists think there are? 2 trilhões de galáxias 2 trillion que galaxies. foram observadas. That have been Porque a gente observed so sabe far. que até agora tem lugar do universo que a gente não faz ideia. Because we know that there are places in the universe that we have no Porque idea o about. universo observável é onde a luz já chegou até nós. Because the observable universe is the one that the light has reached. Mas tem muito cientista que fala But a lot of scientists que say provavelmente o universo ele é infinito. that the universe is probably Porque ele infinite. continua se expandindo. Because it keeps expanding. Então nós somos só uma parte, uma Milky Way,
uma galáxia, So we are in one galaxy, no meio de 2 trilhões de galáxias. In the middle of 2 trillion A galaxies. nossa própria galáxia tem mais ou menos 400 bilhões de And estrelas. just our galaxy has approximately E ali tá- 400 million stars. E no meio de tudo isso está lá o nosso planeta Terra. And in the middle of all this, we have our planet E no Earth. meio do nosso planeta Terra tem vários países, várias pessoas. And in the middle of our planet Earth, there's a lot of countries, a lot of people, E nós estamos ali. and we are there. Mas isso é somente um universo observável. But this is just the observable universe. Então hoje, a ideia dessa mensagem de hoje So the idea of this é message fazer a gente today parar e refletir na grandeza do nosso is Deus. for us to stop and reflect about the greatness of our God. Ele é o Senhor de todo o universo, He is the Lord of the mas entire Ele também é o universe. Senhor do nosso coração. But He is also the Lord of our E é hearts. sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. And this is what I want to talk O to you about Senhor do today. universo e do meu coração. The Lord of the universe and of my heart. Abra sua Bíblia em Salmos 19:1. Open your Bibles to Psalm É um versículo 91. muito curto, It's a very short verse, mas que fala sobre a grandeza do nosso Deus. but that talks about the greatness of our God. Salmo 19:1. E diz: Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. It says, "The heavens declare the glory of God, the skies proclaim the work of His hands." Eu fico imaginando esse salmista olhando para o céu, I imagine the psalmist looking to the heavens, falando da glória de Deus. speaking about the glory of E com God. hoje, com tudo que a gente sabe, And today, with everything that we a know, gente sabe que o céu não para só onde a gente vê. we know that the sky doesn't only go up to Existe the place that we todo see. um universo. There is an entire Um universo universe. que até os cientistas falam que pode ser infinito. A universe that even scientists say that may be infinite. E esse salmista está olhando só para o céu. And the scientist is looking, the Mas- psalmist is looking only at the sky. Mas ele está falando que os céus declaram a glória de Deus. But he's saying that the skies declare the glory of E o God. firmamento proclama as obras das suas mãos. And the firmament declare the works of His hands. Quando a gente, não sei se você já acampou, I don't know if you have camped. eu já acampei com front e para mim foi uma experiência meio traumática. I have camped with front, and to me it was a kind of a Porque traumatic tava experience. muito frio. Não, Because it was ó, very cold. tava muito frio. O meu colchão de ar furou. It was very cold. My air mattress A had minha a hole in garrafinha it. d'água derramou e molhou minha coberta. My water bottle spilled and made everything wet. Então foi uma experiência traumática It pra was mim. a very traumatic experience Mas for enfim, a me. gente estava acampando com front. But we were camping with E a front. gente estava num lugar aqui da Flórida que dá pra ver muita estrela. And we were in a place here in Florida where you could see a lot of stars. E aí você olha pro céu, você vê aquela imensidão de estrelas. And you look at the sky, you see so many stars. Gente, isso não, nem começa a descrever o que é o universo. This doesn't even begin to describe what the universe is. Nem começa a descrever a glória do nosso Deus. It doesn't even begin to describe the glory of our God. Se a gente olha para um céu estrelado, tudo parece tão imenso. If we look at a starry sky, everything looks so big. E imagina você estar ali no universo And imagine you being there in the e vendo universe todas essas estrelas, essa escuridão. and seeing all of these stars in this Eu darkness. amei o vídeo, não sei se vocês viram, de uma das pessoas que estavam na tripulação. I don't know if you've seen the video of one of the people who were in that E ele tribulation. parece crente, ele estava falando até da Bíblia. And he seems Christian. He was even talking about the E Bible. ele fala assim, que quando ele estava lá, ele estava pensando na Bíblia. And he says that when he was there, he was thinking E about quando the ele Bible. olhava para toda aquela escuridão, And when he looked at all of that ele darkness, achava lindo ver o planeta Terra. he thought it was beautiful to see planet Ele usa uma Earth. palavra que eu acho até interessante. Ele fala aquele oásis. And he uses a word that I think is so interesting. He's called it an Porque oasis. tudo era tão escuro. Because everything was so E aí eles dark. olhavam para o planeta Terra. And then they looked at planet Aquele Earth. azul com verde, aquela cor tão bonita. Those blues and greens, all those beautiful colors. E ele falando que ele não tinha como não agradecer And he said there is no way for him not to o thank lugar que Deus preparou pra gente viver. God for the place that He prepared for us to Mas eu live. imagino todo o universo. But I imagine the entire universe. E não tem como a gente não pensar na grandeza do nosso Deus. And there's no way for us not to think about the greatness of our God. Em Salmo 8, 3 a 4 diz: Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas ali firmastes, pergunto: que é o homem para que com ele te importe? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Psalm 8, 3 and 4 says, "When I consider your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars which you have set in place, what is mankind that you are mindful of them? Human beings that you care for them? Quem somos nós diante da grandeza do nosso Deus? Who are we before the greatness of our God?" E mais importante do que ir até o universo And even more important than going to the universe é a gente nunca se esquecer is us never forgetting que o rei do universo veio até nós. that the King of the universe came to us. Esse rei, Senhor do universo, Senhor
Senhor sobre todas as This coisas. King, Lord of the universe, above everything else. Ele, vamos lembrar, galáxias infinitas. And let's remember, infinite Ele galaxies. veio dentro da Milky Way, He came inside of Milky que Way. veio dentro do planeta He Terra, came inside of planet para Earth nascer numa manjedoura to be born in a manger como um bebê as a e baby morrer numa cruz como um criminoso. and to die in a cross as a Eu tô criminal. falando daquele que criou o universo com os seus dedos. I'm talking about the one who created the universe with his É fingers. exatamente o que ele está falando aqui. Os céus, a obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmastes. Então eu pergunto, o que é o homem para que te importes? When he says the heavens, the work of your fingers, the moon and the stars, who are we for you to care about us? E o filho do homem para que te preocupes. And the Son of Man for you to care about us. A mais importante do que a gente querer chegar no universo And for us to even want to reach the é a gente entender universe que o rei do universo veio até nós. is to understand that the King of the universe came to us. Jesus cumpriu a maior missão da história. Jesus fulfilled the greatest mission in history. Deus veio até o homem He came to men, que estava separado de Deus and we were separated from God através de uma distância do pecado. through the distance of sin. Colossenses 1:21. Antes vocês estavam separados de Deus e eram inimigos dele por causa da disposição interior e do mau procedimento de vocês. Colossians 1:21 says, once you were alienated from God and were enemies in your minds because of your evil behavior. Efésios 2:13. Agora, porém, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo. But now, in Christ Jesus, you who once were far away from heaven have been brought near by the blood of Christ. Nós estávamos separados de Deus por causa do nosso pecado. We were separated from God because of our sin. O rei do universo, ele vem e ele se coloca aqui na terra e morre por nós. The King of the universe comes, put himself on earth and dies E for agora a us. Bíblia diz que nós fomos aproximados pelo sangue de Jesus. And now the Bible says that we were made near to God now through the blood of Jesus. Esse criador de todo o universo, This creator of the entire universe, que segura trilhões e infinitas galáxias em suas mãos. who holds trillions, infinite galaxies in his hands. E a Bíblia fala que eu acho lindo, e agora quando a gente bota em perspectiva a planeta Terra, And now when we put planet Earth into perspective, a Bíblia fala que ele amou o mundo de tal maneira. the Bible says that he loved the world. É como se ele olhasse em toda aquela escuridão, It's like he looked at all of that em darkness toda aquela infinitude, and all of those infinite e ele olha para galaxies. nós, sua criação. And he looks at us, his E ele creation. nos ama de tal maneira And he so loves que ele us manda o seu filho por nós. that he sends his son for us. O que somos nós? Who are we? E, sinceramente, você tá entendendo o que está acontecendo aqui? And honestly, do you understand what is A happening gente here? ama ver as fotos da NASA. We love seeing pictures from Mas você NASA. entende que o Deus que você louvou hoje, But do you understand that the God que who you você sentiu a worship today, presença hoje, that you felt his presence é o today, Deus que rege todo o universo? is the God who reigns over the entire Se a universe? gente entendesse, If we understood, a nossa vida seria completamente diferente. our lives would be completely different. Se a gente entendesse quem é o Deus que a gente serve, If we understood who the God se a who we gente follow entendesse a is, grandeza do nosso Deus, if we understood the greatness of our se God, tem algo que eu amo quando eu leio os Salmos, if there's one thing that I love é when I read the exatamente Psalms, essa paixão que Davi e outros salmistas escrevem sobre Deus. it's exactly the passion that David and Ele other não- psalmists write about Ele não está God. sendo exagerado, não, He is queridos. not exaggerating. Todo o céu mostra a glória do nosso The Deus. entire heavens show the O glory of nosso our Deus é God. grande, majestoso, maravilhoso. Our God is great, majestic, wonderful. Quando Davi escreve sobre o Senhor, When David writes about the Lord, ele não está sendo dramático, he is not being ele não está dramatic, exagerando, he is not ele está exaggerating. completamente apaixonado na grandeza do nosso He is Deus. completely in love with the greatness E of our muitas God. vezes a gente vem para a igreja, And many times we a come to gente church, lê a Bíblia, we read the a gente Bible, faz os nossos devocionais, we do our mas a devotionals, gente realmente lembra de quem é o nosso Deus? but do we truly remember who our God is? Um Deus que veio por nós? A God who came for us? É uma coisa que eu sempre escrevo sobre, eu amo falar, é aquele tudo que veio por nós, que nós somos nada. Something that I love writing about is that He is everything and He came for us who are nothing. É muito difícil a gente entender e compreender a grandeza disso tudo. It's so difficult for us to understand the greatness of all of Nós this. até conseguimos imaginar Jesus como homem, We can imagine Jesus as a man, Jesus como um cara legal, Jesus as a cool guy, Jesus como bonzinho, Jesus as até nice, Jesus fazendo
milagres. even Jesus doing miracles. Mas será que a gente consegue compreender que o nosso Salvador é aquele que está sentado no trono e governa tudo que existe? But can we understand that our God is our Savior who sits on the throne and He governs everything that exists? Se a gente entendesse isso, por que a gente fica tão preocupado com alguns problemas se a gente sabe que o nosso Deus é maior? If we understand this, why are we so worried about some problems if we know that God is so great? O nosso Deus, ele é grande, ele é soberano. Our God is great, He is E sovereign. o que eu acho lindo aqui, que eu tô falando da grandeza de um Deus, I'm talking about the greatness of a God, mas a gente vê a grandeza dele. but we see His greatness. Isso tudo que a NASA tá colocando na internet, All of this that NASA's putting isso out tudo que as online, pessoas veem, all of this that people queridos, see, é só a grandeza do nosso Deus. this is the greatness of our God. Tinha pessoas que ainda achavam que a Terra era plana. There are people who still thought that E a the earth Bíblia was já fala há flat. muitos anos que a Terra já era redonda. And the Bible has said for many years that the Bible is round. A Bíblia That fala, the earth is round. a Bíblia fala sobre a criação The a Bible criação do mundo. talks about the creation of the world. E a gente consegue ver essa criação. And we can see this creation. Não tem como a gente falar que tudo isso é aleatório. We can't say that all of this is random. As cientistas, as suas aulas de The ciências, scientists in our science classes, vão falar pra você que tudo isso é aleatório. they will tell us that all of this is Que random. tudo isso veio de uma sopa nutritiva. All of this came from that initial E aí eu nutrition te soup. pergunto, como? Com tanto detalhe, com tanta ordem. And I ask you how, with so much detail, with so much order. Vou tirar o microfone. Tá bom. Eu tenho outra aqui. Toda a ordem, tudo isso que rege, a gente olha para a natureza, With so much order, we look at nature. a gente olha para as montanhas, We look at the a mountains. gente olha para os pássaros, We look at the birds. queridos, a gente olha até para os insetos. We even look at the Não insects. tem como a gente falar que tudo isso foi aleatório. There's no way for us to say that this is random. A gente olha para como o nosso corpo funciona, We look at how our bodies como a work, nossa mente funciona. how our minds O work. que é a alma? What is the soul? Quem tem controle sobre a Who alma? has control over a soul? Quem tem controle sobre eu acordar hoje de manhã e poder estar respirando? Who has control over the fact that I am able to wake Eu up this morning and sei breathe? que os meus órgãos bombeiam o sangue. I know that my organs are Mas pumping o que é blood. isso que é invisível? But what is the Que invisible ninguém tem controle that sobre? no one has control E aí over? você vai falar pra mim que isso tudo é de uma sopa nutritiva? And you go and tell me that all of this comes from a Que isso nutritious tudo soup? veio de um acaso? That all of this came randomly? Que nós não somos especiais? That we are not Que special? Deus não fez a gente desenhando? That God did not draw us, design us? Se a gente entendesse a grandeza do nosso Deus, If we understood the greatness of our God, a gente também entenderia quem nós somos e a nossa verdadeira identidade. we would also understand who we are and our identity. Jeremias 32:17 diz assim: Ah, soberano Senhor, tu fizeste o céu e a terra pelo seu grande poder e por teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. Jeremiah 32:17 says, Ah, sovereign Lord, you have made the heavens and the earth by your great power and outstretched arm. Nothing is too hard for you. E aí continua em Jeremias 10:6: Não há absolutamente ninguém comparável a ti, ó Senhor, tu és grande. O grande é o poder do teu nome. Jeremiah 10:6 No one is like you, Lord. You are great and your name is mighty in power. E como igreja, nós podemos dizer que Deus é grande? As a church, Você can we pode say falar that God agora, is nesse great? momento, Can you say Senhor, it o Senhor in é this grande, moment? o Senhor é Lord, you are maravilhoso, great, o you are Senhor é wonderful, poderoso, you are powerful, o Senhor é soberano. you are sovereign. A gente ama falar que Deus é bom. We love saying that God is É good. importante a gente declarar a grandeza do nosso It's Deus. important for us to declare the greatness Quantas of our God. vezes em casa How many times at home? eu gosto de orar andando. I like to pray Então, while vários walking around. momentos em casa eu vou andando pela minha casa. So many times in a day I E go and I walk around my eu vou house. falando em voz alta. And I say O out Senhor é loud, soberano, "You o are Senhor é sovereign, grande, o you Senhor are é o dono da great, minha casa, you are the owner o of my Senhor é o dono do meu house, casamento, you are the Lord of o my Senhor é o dono marriage, de tudo que eu you are the tenho, Lord of everything porque o that I Senhor é have, majestoso, é because you are maravilhoso, majestic, you é are wonderful, soberano. you are sovereign. Nós precisamos aprender a declarar a grandeza do nosso Deus. We need to learn to declare the greatness of our God. A gente precisa entender quem é o nosso Deus. We need to understand who our God É is. claro que o nosso Deus, ele é um Deus pessoal. Of course our God is a personal Mas o nosso God, Deus também é um Deus soberano. but He's also a O sovereign nosso God. Deus também é um Deus grande. He's also a great God. A gente quer colocar Deus dentro das nossas caixinhas. We want to put God inside of our own Dentro das boxes, nossas limitações. inside of our Queridos, o meu Deus limitations. rege
todo o universo. But my God reigns the entire universe. E é o mesmo Deus que escuta as minhas And orações. He's the same God who listens to my prayers. Tinha uma música que eu cantava quando eu era criança. Acho que era Diante do Trono para Crianças, não lembro agora. There's a song that I used to sing when I was a little kid, Mas que eu amava a letra dessa música. and I loved the Eu lyrics lembro to the disso. song. Eu nem era tão criança assim, mas eu lembro de eu dançar essa música lá na Assembleia de Deus. I wasn't even that young, but I remember dancing to it in the E aí eu Assemblies of lembro God. do movimento, da dança, aquelas né, mangas compridas. And Já I- fui dessas, sim. I queridos. remember the movement. I remember those long sleeve. Yes, I was one of those. E aí a letra era tão bonitinha que ela falava assim: grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, e é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem aceita o Salvador. The lyrics say that God is so, so great, but also so small that He Sorry. fits in the heart of the one who loves the Lord. Eu acho isso lindo, que ele é grande, tão grande. And I think it's so beautiful that Mas ele He's so também é great, pequeno, que cabe no meu coração. but so small that He fits in my heart. Essa é a grandeza do nosso Deus. This is the greatness E of our mesmo com God. toda a sua grandeza, And even with all of His greatness, mesmo ele sendo regente do universo, even though He reigns over the conhecendo as universe, estrelas que são infinitas pelo nome, knowing all of the stars of the universe, which are infinite by name, ele veio para a terra para ser o Senhor do nosso coração. He comes to the earth to be the Lord of our hearts. Filipenses 2, 5 a 8 fala: seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. In your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus, who, being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to His own advantage. Rather, He made Himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. And being found in appearance as a man, He humbled Himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Acho lindo quando Paulo fala que ele esvaziou a si I mesmo. think it's so beautiful when Paul says that He emptied Himself. O Criador do universo The creator of the veio universe para o planeta Terra. came to planet Earth, Ele esvaziou a si mesmo por amor a mim e a você. emptied Himself out of love for me and for you. Sendo encontrado em figura humana, He was found as a human figure. ele se humilhou e foi obediente até a He morte. humbled himself and he was obedient to death. Uma vez eu escrevi essa frase no meu caderno de oração One time I wrote this phrase in my prayer e journal, eu volta e meia lembro dela. and I always remember E eu it. escrevi assim, que o pintor que amou a sua pintura e que se limitou no seu próprio quadro. And I said that the painter who loved his painting so much that he limited himself to his canvas. Aquele que era o Criador The one who is the creator, morreu pela criação. he died for his creation. A gente entende realmente qual é o amor de Deus? Do we really understand God's love? Será que quando a gente olha e a gente lê a Bíblia, e quando a gente olha para os céus, e quando a gente vê tudo à nossa volta, será que a gente entende realmente a grandeza e o amor do nosso Deus por nós? When we read the Bible, when we look around, do we really understand the greatness of God's love for Enquanto us? eles estavam lançando todas essas fotos, While they were updating all these a pictures, única coisa que eu NASA, conseguia pensar é: uau, como meu Deus é bom. the only thing that I could think of is, wow, my God is so Esse good. Deus que desenhou tudo isso This God who designed all of é o this mesmo Deus que morreu na cruz por mim. is the same one who died on the cross for me. Porque ao mesmo tempo que ele rege o universo, Because at the same time that He reigns over the ele cuida de universe, nós. He takes care of us. Tem uma fala de Jesus para Nataniel que eu acho linda. There is something that Jesus said to Nathaniel that I think is so beautiful. Nataniel estava meio desconfiado ainda se Jesus era o Messias. Nathaniel was still a little bit suspicious if Jesus was the Messiah or not. E aí Jesus fala o nome dele. And then Jesus says his name. Em João 1, 48, 50 diz assim: Nataniel perguntou: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe chamá-lo. Então Nataniel declarou: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Então Jesus disse: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas muito maiores do que essa.
John 1:48-50 says, "How do you know me?" Nathanael asked. Jesus answered, "I saw you while you were still under the fig tree before Philip called you." Then Nathanael declared, "Rabbi, you are the Son of God. You are the King of Israel." Jesus said, "You believe because I told you I saw you under the fig tree. You will see greater things than that." Jesus foi muito pessoal ali com Natanael. Jesus was very personal there Natanael with perguntou assim, Nathanael. da onde o Senhor me conhece? He said, "Where do you know me from?" Natanael falou, eu vi. E aí Jesus fala pra ele, eu vi você debaixo da And figueira. Jesus said to him, "I saw you under Eu that fig tree. conheço você. I know Eu you. vejo você. I see Eu you. cuido de você. I take care of Esse you. é o nosso Deus. This is our God." Às vezes a gente precisa se lembrar que o Rei do Universo vê a gente debaixo da figueira. Sometimes we need to remember that the King of the universe sees us under the fig Que Ele tree. está comigo quando eu estou orando no meu quarto. That He's with me when I'm praying in Que my Ele está room. comigo no meu dia de trabalho. That He's with me Que Ele when está during my comigo quando eu estou workday. dirigindo. That He's with me when I'm O nosso driving. Deus, Ele vê, Ele conhece. Our God sees. He knows. Ele sabe, Ele nos vê nesse momento que nós estamos reunidos no nome He dele. sees us in this moment that we are gathered in His Ele name. vê quando a gente louva, He sees when we quando a praise. gente clama. when we cry Ele out. também vê quando a gente He reclama. sees when we complain. Ele também vê quando a gente fala mal He do sees when nome we dele. talk badly about Ou quando a His gente name. faz alguma coisa contra a palavra dele. Or when we do something Ele against His nos word. vê. He sees O us. Senhor, Ele está regendo o universo, mas ao mesmo tempo Ele está cuidando de nós. The Lord is reigning the universe, but He's also taking care of us. E Ele ouve a nossa oração, Ele recebe o nosso louvor. He listens to our prayers. He listens to our praise. O nosso Deus é um Deus grande, majestoso, maravilhoso. He is a great, majestic, wonderful God. Mas é um Deus também pessoal, um Deus carinhoso, um Deus que está conosco. But He's a personable God, a God who takes care of us, who Um Deus is que with nos us, conhece. a God who knows A nossa us. mente muitas vezes não vai conseguir compreender a grandeza disso tudo. Many times our minds are not going to be able to understand the greatness of all of Mas this. não se acostume com isso. But don't get used Não to se this. acostume em não compreender a grandeza de Deus. Don't get used to not understanding the greatness of God. Não se acostume em não compreender completamente o quanto Deus te ama. Don't get used to not completely understanding how much God Fala, loves Senhor, eu quero provar do teu amor. you. Say, Lord, I want to taste Senhor, of eu your love. quero entender esse amor que o Senhor tem por mim. I want to understand this love that you Eu quero have for provar me. a tua grandeza. Eu I quero wanna sentir a tua presença. Taste of your greatness. I want to feel your presence. Ai, pastor, eu não sinto a presença de Deus no Oh, louvor. but pastor, I don't feel the presence of the Lord during worship. O nosso Deus está disponível para todos. Our God is available to all. Às vezes aí você vai sentir de formas diferentes. Sometimes we will feel in different Mas ways. peça ao Senhor. But ask the Fale, Senhor, eu Lord. quero sentir a tua presença. Say, Lord, I want to feel your presence. Senhor, eu quero sentir, Senhor, a transformação que o Senhor pode trazer na minha vida. Lord, I want to feel the transformation that you can do Eu in my quero life. provar da tua fidelidade. I want to taste of A your gente se faithfulness. acostuma muitas vezes em não entender Deus. We get really used to not understanding God E tá tudo bem, a sometimes. gente nunca vai entender Ele completamente. And it's okay, we will never completely Mas a gente understand nunca him. pode se acostumar ao ponto de a gente não querer conhecer mais Ele. But we can never get used to it to the point that we don't want to know him Não se anymore. acostume com o evangelho que você vive. Don't get used to the Com gospel o that you live. privilégio que você tem. The privilege that De you have. saber qual é a verdade. Of knowing De what the seguir a truth is, verdade. of Que following the truth. privilégio. What a privilege. É nós sermos chamados de filhos de Deus. For us to be called children of God. Que privilégio é saber que o regente do universo What me a- chama de filha. What a privilege knowing that the one E who reigns over se the isso não universe mexe calls com me você, eu daughter. não sei mais o que pode. And if this is a movie, I don't Porque know what esse else é o maior will. privilégio da nossa vida e a gente sempre fala sobre isso aqui. Because this is the greatest privilege of our lives. We always talk about Não this. existe maior privilégio There is no greater do que privilege saber que é aquele que rege o universo than knowing that the one who reigns over me the ama, universe cuida de mim, me vê, loves me, takes care of me, me sees ajuda. me. He helps Ele me. me sonda, He searches ele me me. conhece. He knows me. Não deixe que as coisas pequenas dessa vida tirem de você a alegria que você tem no Senhor. Don't let the little things of this life take away the joy that you have in the Lord. Não deixe que a rotina pesada tire de você a profundidade que você precisa para você tirar um tempo com Deus. Don't let the heaviness of the daily life take away the joy that you have in the Não Lord. tem como a criação não querer e não precisar da presença do Criador. There is no way for the creation not to need Se a the sua alma está Creator. cansada, exausta, se você está irritado, If you are annoyed, if you're exhausted, vá para a fonte. go to the Vá source. para o Criador, Go vá to the para o Creator. Senhor. Go to the Não Lord. deixe a religiosidade dessa vida e a religiosidade seja da igreja ou o que for. Don't let the religiosity of this life, either at church or Faça outside, você não aproveitar cada segundo na casa do Senhor. to make you not enjoy every A gente não second está aqui of the por uma Lord. religião. We are not here for a Nós estamos religion. aqui para louvar o nosso Deus. We are here to praise O our Deus que God, nos ama. the one who O loves Deus que us, cuida de nós. the one who takes O Deus que care of rege o us, universo e the- rege o meu coração ao mesmo tempo. the one who reigns the universe and my heart at the same time. Que privilégio. What a privilege. Estar na casa do Senhor é um privilégio. Being in the
house of the Uma Lord vez eu- is a privilege. Uma vez eu fiz essa oração pro Senhor. One time I made this Eu prayer falei, to the Senhor, eu Lord. quero ter o coração de Davi. I said, Lord, I want to have the heart of David. Aquele coração que olha pra cá, pra sua casa e pro seu templo. The heart that looks at your E house, fala, your temple, não há melhor lugar. and that says there is no better place. Como a minha alma tem expectativa de estar na tua presença. My heart has so much expectation of being in your É assim que presence. nós precisamos viver também. That's how we need to live as well. Que privilégio nós temos. What a privilege we have. Porque o mesmo Deus que chama as estrelas pelo nome, Because the same God who calls the stars by name chama você também. calls you as well. Salmo 147, 4 a 5 diz: Ele determina o número de estrelas e chama cada uma pelo seu nome. Grande é o nosso Senhor e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. Psalm 147, 4 and 5. He determines the number of the stars and calls them each by name. Great is our Lord and mighty in power. His understanding has no limits. Você está entendendo o que esse salmista está falando? Do you understand what the psalmist is saying? Só na Milky Way, Only in the Milky Way, nós temos de 100 a 400 bilhões de estrelas. we have from 100 to 400 million stars. Vamos lembrar, só uma galáxia. Let's remember, it's just one galaxy. Nós temos cerca de o que é observável. We have around what is observable. 2 trilhões de galáxias. 2 trillion galaxies. Você está entendendo quantas estrelas são? Do you understand how many stars there are? Os cientistas falam que deve existir em torno The scientists say that there may be around de 10 sextilhões a 1 septilhão, eu botei aqui em inglês, e septilhão de estrelas no universo observável. Scientists estimate that there are around 10 sextillion to 1 septillion stars in the observable universe. Você está entendendo a quantidade de estrelas que eu tô falando? Do you understand the amount of stars that I'm talking about? 10 sextilhões 10 sextillion. só no universo observável. Only in the observable universe. Só naquilo que a gente pode estimar. Only in what we can E estimate. a Bíblia está falando para mim que é Ele que determina o número de estrelas. And the Bible is telling me that He E determines the Ele amount não of stars. só determina o número, mas Ele chama as estrelas pelo seu nome. And He not only determines the numbers, but He calls them all by name. Deus é esse que se relaciona tanto com a sua criação. Who is this God who relates so much to His creation? É muito triste, às vezes, as pessoas terem um relacionamento achando que Deus é um Deus distante. It's so sad how some people have a relationship to God as if God is distant. Deus é um Deus próximo. He is a close Deus é um God. Deus que nos ama. He loves E o us. mesmo Deus que chama cada estrela pelo And nome the same God who calls each star by name. é o mesmo Deus que nos chama pelo It's the nome. same God who calls us by name. Quando a gente vai em Isaías 43, 1, 2, diz assim: Mas agora diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel. Não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o encobrirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Isaiah 43, but now this is what the Lord says. He who created you, Jacob, he who formed you, Israel. Do not fear, for I have redeemed you. I have summoned you by name. You are mine. When you pass through the waters, I will be with you. And when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned. The flames will not set you ablaze. Ah, mas isso é o que o Senhor disse para o povo de Israel em Isaías. Oh, but this is what the Lord said to the people of Israel Vamos in lembrar que hoje Isaiah. nós somos o povo de Deus. Let's remember that now we are the people Mas of vamos God. lá, olha que lindo que Jesus disse também. But look how beautiful what Jesus said as well. João 10, 3 a 4. O porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem porque reconhecem a sua voz. The gatekeeper opens the gate for him, and the sheep listen to his voice. He calls his own sheep by name and leads them out. When he has brought out all his own, he goes on ahead of them, and his sheep follow him because they know his voice. Jesus aqui está falando que ele é aquele que nos guia, ele nos chama pelo nome. Jesus here is saying that he's the one who guides us, he calls us by name. Ele é aquele que nos chama pelo nome, He calls ele é us by aquele que name. nos guia, He's the one who ele é aquele que guides nos us. ama, ele He's the não one who se loves us. esquece de nós. He never forgets about E eu us. sei que provavelmente muitas vezes nessa vida você se sente um em 1 milhão. And I know that in this life, many times you feel like one in a million. E nesse mundo você é mesmo. And in this world, you truly are. Mas para Deus, a gente precisa entender que nós não somos 1 em 1 milhão. But for God, we need to understand that we are not just one in a Para million. Deus, nós somos
Thomas, Dione, Carlinhos, Jorlene. Para Deus nós temos nome. To God, we have a name. Deus, ele olha pra gente de forma pessoal. God looks at us in a personal Deus way. trata conosco de forma individual. He treats us in an individual É claro way. que também como igreja ele nos trata como corpo. Of course, as a church, as a body, Mas he ele takes care of us. conhece a seu coração. But he knows your Ele heart. conhece, ele já desenhou o seu futuro. He already planned your Esse future. Deus que é This maravilhoso. God who is wonderful. Ele conhece o meu nome e a minha He história. knows my name and my Ele story. segura o meu futuro nas suas He holds mãos. my future in Que his hands. Deus maravilhoso. What a wonderful God. Que Deus incrível é o What an- Deus que nós temos. What an incredible God, the one that we have. Deus lhe vê, Deus cuida de você. God sees you, A he Bíblia, takes care a of Bíblia you. fala que ele escuta o nosso clamor. The Bible says that he hears when we cry out to him. Salmo 34:15 diz: Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Psalm 34:5-15. The eyes of the Lord are on the righteous and his ears are attentive to their cry. Existe algo mais incrível do que saber que Deus escuta o nosso grito de socorro? Is there anything more beautiful than knowing that the God listens to our cry? Que Deus não se esquece de nós. That he doesn't Que forget Deus about us? cuida de nós. That he takes Quando care a gente of vai us? para Jesus, When we go to Jesus, Jesus deixa muito claro para os seus discípulos que eles eram he importantes. makes it very clear to his disciples that they were important. Lucas 12:6-7 diz: Não se vendem 5 pardais por 2 asses. Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Luke 12 says, Are not 5 sparrows sold for 2 pennies? Yet not one of them is forgotten by God. Indeed, the very hairs of your head are all numbered. Don't be afraid, you are worth more than many sparrows. Pardais eram muito baratos. Sparrows were very Eles não cheap. tinham mínima importância. They had no O que Jesus importance. está falando para eles, olha, até os pardais que não têm importância What Jesus is saying to them is, even the sparrows who have no importance não são esquecidos por Deus. are not forgotten by Muito God. mais And vocês. even less you. Gente, não tem nada que o nosso Deus não saiba. There is nothing that our Não God tem doesn't know. nada que o nosso Deus não é soberano sobre. There is nothing that our God doesn't Não tem govern over. nada que o nosso Deus se esqueça. There is nothing that our God can Só dos forget. nossos pecados que foram perdoados em Jesus Cristo. Only our sins which were forgiven Mas in olha o que Jesus ele está falando Christ. aqui. Nem dos pardais eu me esqueço. But he's saying, I don't even forget Deus about não the se esquece sparrows. da sua criação. He doesn't forget E his aí ele fala, creation. vocês valem muito mais do que os And he's saying pardais. you're worth so much more than these sparrows. Olha quanto Deus nos ama e cuida de nós. Look at how much God loves us and Ele takes fala care of que us. Deus, que no cabelo das nossas cabeças, os fios são contados. He's saying that even the hairs on our head are counted. Ele nos cuida por inteiro. He takes care of us as Às vezes a gente tem essa whole. impressão que Deus está ocupado, Deus está me ignorando, Deus não quer me responder. Sometimes we have this impression that God is too busy. He doesn't want to answer me. He's not listening to me. Deus bíblico não é um Deus distante. The biblical God is not a distant God. Deus bíblico não é um Deus que nos abandona. The biblical God is not one who As pessoas abandons podem us. pregar para você um Deus, People may preach a God to you, mas o Deus da Bíblia, o Deus que eu sirvo, but the God in the Bible, o the Deus God que eu whom I conheço, serve, o the Deus God que who I eu know, provo, the God whom o I Deus taste que eu of, sei, que eu conheço, que eu tenho fé, the God whom I know, I have faith é um in. Deus que é próximo, ele é real. He's a God who is close, a real. Aquele que sustenta as galáxias The one who holds the é o galaxies mesmo Deus que eu tenho certeza is the same one who I que know. recolhe as minhas He lágrimas. collects my tears. Salmo 56:8 diz: Registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Psalm 56:8 says, Record my misery, list my tears on your scroll. Are they not in your record? Olha o que ele está falando. Senhor, o Senhor recolhe as minhas lágrimas. He's saying, Lord, you collect my tears. Mais uma vez, ele chama as estrelas pelo nome. He calls the stars by name. Mas ele também recolhe as minhas But lágrimas. he also collects my tears. Ele está comigo quando eu estou chorando. He is with me when I'm Ele está crying. comigo quando eu estou clamando. He's with me when I'm Ele crying está comigo quando eu out. estou louvando. He's with me when I'm Ele está praising. comigo quando eu estou magoado. He's with me when I'm hurt. Deus é aquele que vai curando. A Bíblia fala que ele é aquele que enfaixa as nossas feridas. The Bible says that he is the one that Ele wraps que our recolhe as wounds. nossas lágrimas. He collects our Ele que tears. derrama o seu bálsamo sobre as nossas He vidas. pours out of his balm over our O lives. nosso Deus é um Deus pessoal, é um Deus He is próximo. a personable God. He's a close A God. majestade de Deus
a grandiosidade de the Deus. majesty and grandiosity of God. Nós temos um Deus que é majestoso, We have a God who is majestic, mas nós temos um Deus também que é amoroso, um but we Deus have que cuida a God who is das nossas loving, vidas. and He cares for our Quando a lives. gente olha para o céu, a gente vê a grandeza do Senhor. When we look at the sky and we see the greatness of A God, gente nunca pode se esquecer também que essa grandeza we can never forget that this greatness está ao nosso alcance. is within our reach. No front de sexta, eu falei sobre o Deus que é um Deus pessoal. At this front last Friday, I talked about a God who E is falando personal. sobre essa missão de Artemis e tudo mais, And speaking also about this mission, the isso é algo space que mission, o Espírito Santo não está me deixando esquecer durante esses dias. this is something that the Holy Spirit is not letting me forget during these days. Se o Deus sustenta tudo, If this God holds por everything, que eu acho que Ele não vai responder a minha oração? why do I think He's not going to listen to my prayer? Por que eu acho que Ele não cuida do meu futuro? Why do I think that He's not taking care of my future? Por que eu acho que Ele não vê a minha oração, não vê o meu clamor? Why do I think that He doesn't hear me when I Não cry out to recebe o Him? meu louvor? That He doesn't receive my praise? O nosso Deus é um Deus que é fiel. Our God is a God who is faithful. Ele é grande, mas é pessoal. He is great, but He's E aí eu queria personal. ler com você o salmo que eu li no front, que é Salmo 139, de 1 a 5. And I'm going to read with you the same psalm that I read up front, which is Psalm 139, verses Senhor, 1 to 5. tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Tu conheces a minha jornada e o meu descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu, Senhor, já conheces inteiramente. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. You have searched me, Lord, and you know me. You know when I sit and when I rise. You perceive my thoughts from afar. You discern my going out and my lying down. You are familiar with all my ways. Before a word is on my tongue, you, Lord, know it completely. You hem me in behind and before, and you lay your hand upon me. Vou pedir para você, feche seus olhos. I'm going to ask you to close your eyes. Eu vou ler pausadamente, I'm going to read and I'm going to pause, já que a Luísa vai repetir em inglês. because Luis is going to read in English. Mas toma esse salmo como verdade na sua vida. But take this psalm as a truth in your life. O mesmo Deus que sabe o nome de todas essas The estrelas same God who knows the names of all these stars é o Deus que nos sonda e nos conhece. is the God who searches us and knows us. Senhor, tu me sondas e me conheces. You have searched me, Lord, Sabes quando me sento e quando me levanto. and you know me. You know when I sit and when I rise. De longe percebes os meus pensamentos. You perceive my thoughts from afar. Tu conheces a minha jornada e You o meu dis- descanso. You discern my going out and my lying down. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. You are familiar with all my ways. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Before a word is on my tongue, tu, Senhor, já conheces inteiramente. you, Lord, know it completely. E olha que linda. And look how beautiful. Creia nisso. Believe in this. Tu me cercas por trás e pela frente You hem me in behind and before, e pões a tua mão sobre and mim. you lay your hand upon me. Esse é o nosso Deus. This is our God. Hoje, o que o Espírito Santo quer nos lembrar Today, what the Holy Spirit wants to é remind que sim, o nosso us Deus é soberano, Ele é grande, Ele é of maravilhoso. is that yes, our God is sovereign, Ele wonderful, sabe o nome He's de great. todas as estrelas do He universo. knows the name of all of the stars in the universe. Mas Ele também quer te lembrar o quão especial você é para Ele. But He also wants to remind you how special you are to Him. Faça a Deus prioridade na sua vida. Make God a priority in your life. Nada nessa vida é mais importante do que saber que o nosso Deus, Ele nos ama, Ele nos sonda, Ele nos conhece. Nothing in this life is more important than knowing that our God searches us, He knows us. Aquele que é o Senhor do universo The one who is the Lord of the também é o universe Senhor do meu coração. is also the Lord of my Não heart. importa como está a sua alma hoje, No matter what your soul is Ele like já today, sabe. He already Ele knows. já sondou. He already Ele searched já you. conhece. He already knows. E a Bíblia diz que Ele me cerca de por trás e pela frente. And the Bible is saying that He hems us E in Ele behind and põe before. a sua mão sobre mim. And He puts A His hands mesma over mão us. que desenhou todo esse The universo. same hand that designed this É entire a mão universe que Ele coloca sobre a minha is the vida. hand that He lays upon my Esse life. é o nosso Deus. This is our God. Ele é soberano, Ele é He is maravilhoso. sovereign. He's wonderful. Permita que o Senhor do Universo governe o seu coração nessa manhã. Allow the Lord of the universe. E eu te garanto que Ele é o melhor para esse trabalho. I guarantee that He is the best for this Não há job. ninguém melhor There's no one para better governar a sua vida, to govern your governar o seu coração, to govern your heart do que aquele que governa todo o universo.
the one who governs the e entire coloca tudo em universe ordem. and puts everything in order. Nessa manhã, This morning, assim como nós cantamos, just like how we sing, o nosso Deus é grande, Our God is o nosso great. Deus é maravilhoso, our God is o wonderful, Senhor dos céus, the Lord of the mas é o heavens. mesmo Deus que cuida e que me ama e que Is não me the same abandona. God who takes care of me, who never abandons E é me. sentado como você está. And sitting as you are, Se de alguma forma você tem se sentido distante do Senhor, if in any way you have been feeling nós distant vamos from fazer the 3 Lord, orações. E a primeira oração we will make é 3 se você tem se prayers. sentido distante. The first one Você is não if you're precisa estar em feeling pecado. distant. You don't need to be in Você só sin. está distante. You are just distant. Você não sente mais aquela vontade de orar, You don't feel the desire aquela to pray, vontade de louvar. the desire to worship. Parece que o dia a dia só tá pesado. It's like your day-to-day is just heavy. Eu vou te dar um tempo com o Criador do I'm Universo. gonna give you some time with the Creator of the universe. Deixe Ele sondar o seu coração. Let Him search your heart. Lembra, Ele vive dentro de você. Remember, He lives inside of you. Fale com Ele. Speak to Him. Você tem livre acesso a Ele. You have free access to Him. Você tem livre acesso ao Senhor do Universo. You have free access to the Lord of the universe. Se você não consegue falar nada, só fica ali. If you can't say anything, just stay there. Você fala para o Senhor: Senhor, sonda o meu coração. Tell the Lord, Lord, search my heart. Me ajuda a ficar perto. Help me to draw near. Me ajuda a ter um relacionamento com o Senhor que eu nunca tive antes. Help me have a relationship with you that I've never had before. Não sei como você imagina Jesus, I don't know how you imagine Jesus, independentemente de como é na sua cabeça. no matter what He looks like in your head. Se imagina conversando com Ele. Imagine yourself talking to Him. Ele não está ocupado demais para você. He is not too busy for you. O que Ele mais ama é conversar com você. What He loves most is talking to you. E agora você vai pegar todas essas preocupações, And now you're going to grab all of these worries, essas dúvidas, these doubts, essas coisas que te afastam do Senhor, these things that take you away from God, que aí você vai entregar para Ele. and you're going to give them E to você vai Him. falar: Senhor, assim como o Senhor rege o universo, And you're going to say, Lord, just how you govern the universe. tenha o controle, Senhor, da minha vida. Have control over my life. Rege o meu coração, Senhor. Reign over my heart. Me ajuda, Senhor. Help me, Lord. Me corrige se preciso for. Correct me if necessary. Me perdoa. Forgive me. Me traz a paz, o descanso. Bring me peace. Bring me rest. Me traz alegria, Senhor. Bring me joy, Lord. Não tem nada que o nosso Deus não possa fazer. There is nothing that our God cannot do. Não tem nada em você que Ele não possa transformar. There is nothing within you that He cannot transform. Ele
Ele chama as estrelas pelo nome. He calls the stars by name. Mas nessa manhã, But Ele this te morning, chama também. He also calls you. E agora, na nossa última oração, And now in our last prayer, nós vamos falar: Senhor, we're going to say, Lord, nós queremos priorizar a Ti we want to prioritize em you todas as áreas da minha vida. in all the areas of my Eu life. quero sempre lembrar de Ti primeiro. I want to always remember you first. Eu não tenho, Senhor, por que andar ansioso. There's no reason for me to be Eu não tenho por que anxious. querer ter o controle de tudo. I don't need to have the control over everything. Eu quero priorizar a Ti. I want to Eu quero amar a prioritize Ti, louvar a Ti, I want to love you, ler a praise Tua you, palavra, to read your word, ter uma vida de oração. to have a life of prayer. Eu quero falar com o Criador do I universo. want to speak to the creator of the Eu quero me universe. deixar ser amada pelo Criador do I want universo. to let myself be loved by the creator of the universe. Eu quero ter um relacionamento, Senhor Deus, de intimidade. I want to have an intimate Peça relationship. um relacionamento de intimidade. Se comprometa a ter um relacionamento de intimidade. Ask and commit to having an intimate relationship. Deus não quer que você só lembre dele aos domingos. God doesn't want you to only remember him on Sundays. Ele é um Deus íntimo. He's an intimate God. Ele sabe quantos fios de cabelo você tem. He knows how many hairs you have on your head. Ele recolhe as suas lágrimas. He collects your Ele tears. enfaixa as suas feridas. He wraps your Ele wounds. coloca você debaixo das suas He asas. puts you under his wings. Esse é o nosso Deus. This is our E God. é isso que o Espírito Santo nos lembra nessa manhã. And this is what the Holy Spirit is reminding us this morning. Se ele corrige, é por amor. If he corrects, it's because he loves. Se ele perdoa, é por amor. If he forgives, it's out of love. Ele amou o mundo de tal maneira. He so loved the world. Nós não somos mais um em trilhões. We are no longer one in trillions. Nós somos filhos e filhas do Deus vivo. We are children of the living God. E o seu pai é simplesmente o criador de tudo. And your Father is simply the creator of all of it. Então por que tanto medo? So why so much fear? Tanta ansiedade, So much anxiety? tanta tristeza. So much sadness? Nessa manhã, Deus me deu uma imagem linda. Nesse momento que nós estamos orando. In this moment when we were praying, the Holy Spirit gave me such a beautiful image. Era como se alguém estivesse na chuva. It's as if somebody was in the rain. E aí essa pessoa correu para debaixo de umas asas And this enormes. person ran towards under these E essa gigantic pessoa ia se wings. aconchegando nessa asa. And they would go close to this wing. E aí respirava fundo. And they would breathe deep. Vai debaixo, vai para baixo das asas do Senhor. Go under the wings of the Lord. Ele pode cuidar disso por você. Para você. He can take care of this for you. Permaneça firme. Permaneça fiel. Stay firm, stay faithful, Permaneça obediente. stay obedient. Coloque ele no centro. Put him as the E center veja o que o Criador pode fazer por você. and see what the Creator can do for you. Aleluia. Eu vou te dar mais um tempo para você fazer essa oração. I'm going to give you some time for you to Fale do o que this você prayer. quiser falar com ele. Say whatever you want to say to E him. depois eu vou te convidar para cantar essa canção. And then I'm going to invite you to sing this song.